você pegar a população de Goiânia e assassinar 20 vezes ao ano. É o que se faz registrado. Por isso que supõe-se que esses números sejam 10 vezes mais, pelos motivos que nós vamos ver aqui hoje. E o interessante é que essas estatísticas dão conta que 78% desses abortos são feitos em países subdesenvolvidos, pelos motivos que nós também vamos ver aqui hoje. Mas o que importa é que infringir as leis naturais, assassinar uma criança, não é algo tão simples quanto muitos pensam, ou como esse marketing quer passar. O corpo de uma mulher é algo tão sublime, que na realidade, independente das opiniões feministas, o corpo de uma mulher é um projeto sublime, que Deus fez, entre outras coisas, para ser mãe. Porque é pela mulher que nós perpetuamos a nossa espécie humana na Terra. Então essa função feminina é extremamente séria e sublime. E só por isso daria para a gente ver que as campanhas contra o aborto não são meras guerrinhas do bem contra o mal. Não. Porque a mulher, quando engravida, diz a sabedoria popular, ela vive em estado de graça. Porque Deus programou o corpo da mulher para ser mãe e premia. O organismo da mulher produz uma série de hormônios que a mulher se sente melhor. Se sente gratificada por aquela condição. E não é difícil entender que uma agressão como o aborto causaria sérios danos orgânicos à mulher. Como causam. E ter direito sobre a vida e a morte de alguém também não é uma prerrogativa de nenhuma pessoa, a não ser de Deus. Até quem não acredita em Deus sente que esse direito é apenas uma prerrogativa de Deus. E hoje, o mundo trava essa luta silenciosa. Principalmente de grandes poderes econômicos, para poder impor a lei do aborto, de preferência no planeta todo. Porque os motivos vão desde uma equivocada visão sobre a concepção, sobre a gravidez, até grandes interesses econômicos. Como, por exemplo, a indústria de cosméticos é a terceira indústria mais poderosa do mundo. Primeiro é a indústria armamentista, em segundo, a indústria farmacêutica, e a terceira, a indústria de cosméticos. Porque, pasmem, muitos produtos que algumas das senhoras usam para manter a pele esticadinha, evitar rugas, peitinho durinho ou bumbum empinado, são feitos à base de embriões humanos. Porque essas empresas compram de clínicas de aborto de países onde o aborto é legalizado, para que usem nas fórmulas de muito produto de beleza. Então isso é muito sério. E aí cresce o discurso pró-aborto patrocinado por uma indústria muito rica e muito forte. E aí o que eles fazem? Começam a usar a mídia e as falsas estatísticas. E como as pessoas não se informam, engolem o que é oferecido. Aceita o que é imposto através de uma propaganda subliminar muito bem elaborada, ou através de programas ou de mídias que transpassam uma falsa seriedade. E as pessoas entram. Tanto entra que esse discurso já ganhou o legislativo brasileiro e até o judiciário. Que o nosso Supremo, infelizmente, já aprovou leis defendendo alguns tipos de aborto. E existe muitos projetos de leis dentro da Câmara Federal para descriminalizar o aborto no Brasil, e está quase passando. Se nós não abrirmos o olho, numa dessas madrugadas, eles embutem em outro projeto de lei e a coisa acontece.
E isso é importantíssimo sabermos para ficarmos de olho em que nós vamos votar esse ano. Porque nesse ano é a nossa grande chance de dar o troco sobre tudo que os deputados e senadores têm nos oferecido nos últimos anos. E o interessante é nós observarmos que políticos brasileiros tramam para aprovar leis para matar brasileiros, porque descriminalizar o aborto é permitir com que mães matem brasileiros. Isso é muito estranho. Mas no fundo, são pessoas que se iludem achando que mudando leis da terra se permite burlar as leis divinas. E é um grande engano. Até mesmo porque no primeiro mandamento do Decálogo está escrito com todas as letras: não matarás. E não matar não quer dizer que você pode matar a partir daqui. Não matar é não tirar a vida. Nunca esqueço, já há um tempo atrás, eu conheci uma jovem que me contou rindo. Ou seja, poderia ser cômico se não fosse trágico. Ela dizendo que, quando engravidou aos 14 anos, assim que ela soube da gravidez, falou com a mãe desesperou de maneira natural e levou ela numa ginecologista. Lá fizeram o exame de sangue e a ginecologista então apresenta o exame e disse: fulana, veja bem, você é muito jovem, muito bonita, você tem boas notas, tem um futuro pela frente. Minha mãe disse que você quer ser médica. Uma colega minha, olha que lindo. E essa gravidez aos 14 anos pode bagunçar todos os seus planos, quiçá atrapalhar. Então vamos fazer uma coisa, eu já conversei com a sua mãe, e eu vou te receitar um remedinho que você vai menstruar e vai botar para fora esse amontoado de célula, porque na realidade, nessas quase 8 semanas de gravidez, isso não é nem um corpo ainda, é um amontoado de células que cabe numa colher de chá. E aí, quando você crescer, lá para frente, casar, você poderá tentar ter um outro filho. Ela me contou isso rindo e dizendo assim: aquela médica achava que eu era idiota. Um amontoado de células? Eu sei que o meu filho gera uma vida desde quando eu o concebi. E ela achou que ia me enganar. E hoje o meu filho está aqui, com 4 anos, e a razão da minha vida. Ela contando, jamais eu seria uma médica como ela disse que eu seria colega dela. Porque eu sei que o médico jura no juramento de Hipócrates, assim que se forma, no primeiro item, defender a vida. E ela contando, ela só pode ter feito o juramento de Hipócrita. Uma adolescente de 14 anos falando isso de uma profissional que se formou para defender a vida. Esse é o ponto onde muitas pessoas se apegam. Porque a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, em algumas páginas, diz que a gravidez só começa na nidação, ou seja, quando o embrião se instala no útero. E é estranho a gente observar isto. Porque existem organizações também que fazem não exatamente o que é verdade, mas fazem também o que mandam fazer. Patrocinado, por exemplo. Sabe por quê? Vamos ver 2 pontos. O que é que a doutrina espírita diz a respeito da concepção? Na questão 344 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: em que momento a alma se une ao corpo? Ou seja, quando começa a vida? A resposta dos Espíritos: a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando
até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos seres de Deus. O que os espíritos responderam? Que quando o espermatozoide penetra o óvulo, e ali começa a primeira multiplicação celular, naquele momento nasce uma vida. Naquele momento, o espírito que vai habitar aquele futuro corpo já é ligado por um fio fluídico, um fio de energia, um fio de prata, um fio do nome que você quiser dar. Mas é o fio que liga o espírito ao corpo e que só vai ser rompido na desencarnação. Mas a reencarnação, nesse caso, ela vai se completar no nascimento, porque enquanto o corpinho do bebê vai se desenvolvendo e tomando forma, o corpo perispiritual do espírito vai tendo a mesma transformação no contrário, adotando a conformação de um bebê para habitar aquele corpo. E quando a criança nasce, o espírito une, penetra, entra, por assim dizer, naquele corpinho. Mas a vida começa na concepção. E onde que a Organização Mundial de Saúde fala que é na anidação? Não, mas você está falando da grande Organização Mundial de Saúde? Não, não estou falando nada. E nem acusando nada. O que eu estou dizendo, por exemplo, é que a ciência fala o contrário. Toda pessoa que estudou ou vai estudar saúde e tem que estudar embriologia no seu curso, até hoje, estuda no livro do Kate Moore. É embriologia clínica. Kate Moore é o papa da embriologia no mundo. E tem um dos livros mais respeitados. E lá no livro do Kate Moore, que se chama Embriologia Clínica, no primeiro capítulo, no primeiro parágrafo, está escrito o seguinte: o zigoto é uma célula resultante da fertilização de um ovócito por um espermatozoide. E é o início de um ser humano. O que a ciência, através da embriologia clínica, fala? A mesma coisa que a doutrina espírita fala. Que o início da vida se dá no início que o espermatozoide penetra o óvulo. Então, ponto. Não temos mais que discutir quando começa a vida. Se é no nascimento, como dizia até pouco tempo atrás a Igreja Católica, ou se é na nidação, quando o embrião se instala nas paredes do útero de uma mulher. Ele se dá para a ciência e para a doutrina espírita na concepção. Isso quer dizer o quê? Que qualquer ato, qualquer atitude que interfira no desenvolvimento daquele embrião é aborto. Em outras palavras, infanticídio. Em outras palavras, é assassinato de uma vida. Mas o interessante é que mesmo assim nós vemos, assim como a gente vê os nossos deputados, uns assumindo determinados argumentos até contra qualquer mínimo de bom senso, mas eles assumem aquilo porque é de interesse deles. Nós vemos nessa guerra do bem contra o mal em relação ao aborto, grandes corporações e pessoas também assumindo determinados argumentos porque é de interesse deles. Como, por exemplo, nós vemos falsas feministas dizerem, por exemplo, principalmente nessa modinha que se instalou há pouco tempo agora, de defender direitos e que blá, 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 que tem muita coisa por trás disso, além dos direitos. E eu digo falsas feministas porque o feminismo, em realidade, é uma coisa muito diferente disto. Mas algumas dessas batem a mão do peito e dizem: a mulher tem direito de fazer o que quiser do corpo dela. O corpo é meu e, como mulher, eu tenho o direito de fazer o que eu quiser. Portanto, a mulher tem que ter direito ao aborto, se ela não quiser ser mãe. Um argumento falacioso e interessante de ser analisado. Primeiro, se nós observarmos pelo ponto de vista espírita, eu não posso falar esse corpo é meu e eu faço o que eu quero. Eu sei que esse corpo é um empréstimo de Deus, para que eu possa singrar a minha reencarnação, buscar a minha evolução. Portanto, ele não é totalmente meu.
Digamos que ele é usufruto meu. Mas vá lá. Vamos tirar a questão religiosa. Ela pode bater no peito e falar assim: o corpo é meu, eu faço o que eu quero dele. Ok, você está certa. Mas o seu equívoco está em achar que a vida que está gerando dentro do seu corpo é seu, porque não é. O corpo é seu, você faz o que quer dele, mas a vida que está sendo desenvolvida no teu ventre não te pertence. E, portanto, você não pode fazer o que quer dela. Aquele corpinho é um CPF diferente. É uma mentalidade diferente, uma personalidade diferente, uma vida diferente que você emprestou o corpo para se desenvolver e que não precisava, se tivesse tido cuidado e ou responsabilidade. Porque a mulher tem sim o direito de optar por não ser mãe, mas ela tem a obrigação, em não querendo ser mãe, cuidar para não engravidar. E não é o que a gente vê por aí. Isto é muito sério. Até mesmo porque se essas pessoas soubessem da realidade, que é um simples, por assim dizer, aborto, não falariam. A doutora Ana Cristina Duarte, hoje uma profissional muito respeitada na área de ginecologia e obstetrícia, autora do livro Parto Normal ou Cesárea? O que toda mulher deve saber, e entre parênteses, todo homem também. Ela contou numa entrevista que ela quase perdeu a sua residência médica, ela quase perdeu a sua especialização, por conta de um fato que aconteceu muito grave. Ela trabalhava numa dessas clínicas em São Paulo, muito chiques, muito caras, onde mulheres que não conseguem engravidar, pagam para fazer tratamento. E um desses tratamentos era basicamente, de maneira assim, muito simplista, o médico extraía o óvulo da mãe, extraía o espermatozoide do pai e fazia uma fecundação in vitro. Quando gerassem os embriões, eles pegam aqueles embriões e implantam no útero da futura mãe. Só que, estatisticamente, a chance de dar certo é de 25%. Então, o que eles fazem? Eles pegam 4 embriões e implantam no mínimo os 4. Para que daqueles 4, se vingar os 25%, dos 4, 1 se desenvolveria. O problema é que, às vezes, se desenvolvem 2, às vezes 3 e às vezes até os 4. Só que aquela mãe não quer ter gêmeos, nem trigêmeos, nem quadrigêmeos. Então eles fazem um processo que tem um nome até bonito, que se chama redução. É um nome bonito para aborto. Aquela mãe, futura mãe então, que vai fazer a redução, vai para uma sala, onde é assistida por uma equipe de altos especialistas, e ela, a doutora, estava lá sentada em frente a um monitor, que o médico fazendo um ultrassom de última geração, que mostra o bebê todinho em 3D, é um ultrassom tão preciso que tem mães que às vezes tiram a foto do ultrassom, depois tiram a foto do bebê quando nasce e colocam no porta-retrato mostrando a semelhança. Ou seja, ela estava acompanhando ao vivo o que estava acontecendo dentro do útero. E como que os médicos procedem? Dependendo da idade do embrião, ou do feto, eles fazem uma punção de uma agulha, entram com a agulha no útero da mãe, e se o feto for muito pequeno, eles vão no cordão umbilical, injetam uma substância à base de sal, que queima o bebê e mata. E eles tiram. Quando o feto já é maiorzinho, eles vão com a agulha no peito do bebê, injetam e tiram, deixando lá só a quantidade que a mãe quer ter. E naquele dia a mulher estava lá deitada, a doutora assistindo, quando o médico faz a punção e vai no peitinho do bebê, ele junta as 2 mãozinhas e segura a agulha. Ela deu um grito. E saiu de lá desesperada e falou: eu não trabalho mais nesse lugar de monstros. E ela quase perdeu. E aí eu te falo, pega uma imagem desta, coloca no Fantástico,
Coloca no YouTube e eu quero ver no outro dia alguém falar de aborto no Brasil, no mundo. Mas isso não aparece, nem pode sair lá de dentro. O doutor Netterson, um dos maiores abortistas do mundo, que foi sócio de uma rede de clínicas abortistas nos Estados Unidos nos anos 70, e que, segundo ele próprio, durante toda a sua carreira, fez mais de 75 mil abortos como médico. Ele fez um filme que ele intitulou O Grito Silencioso e que está no YouTube. Chega em casa e joga lá O Grito Silencioso e vai aparecer. É um filme que tem uma qualidade não boa por conta da tecnologia da época, foi nos anos 70. Quando ele fazia um ultrassom acompanhando um aborto, e quando eles tentam fazer a sucção, porque muitos desses métodos de aborto, eles entram com uma cânula pelo canal vaginal da mulher e vai sugando pedaços do feto. Quando eles começaram a sugar pedaços do feto, o feto dá um grito, ele abre a boquinha, tem um feto de perfil. É uma imagem ruim, mas se você observar, você vê nitidamente. Quando ele viu aquilo, ele percebeu a monstruosidade que ele estava fazendo. Ele vendeu a sua sociedade na clínica e literalmente mudou de lado e passou a usar toda a fortuna que ele havia ganhado com esses abortos, essas clínicas, para defender a vida no mundo, até desencarnar nos anos de 1990 com câncer. Mas ele trabalhou o que ele pôde para acabar com o aborto no mundo, por conta de ter visto uma realidade que as pessoas não veem. E esse que é o ponto que nós precisamos entender, porque a luta para a legalização continua. E o interessante é que lá naquela estatística que eu falei no início, 78% são em países subdesenvolvidos. E hoje no mundo, os únicos países que têm o aborto proibido são países da América Latina, países da África e países muçulmanos. Os demais, praticamente todos, o aborto é legalizado. Aí alguém aparece, está vendo? O Brasil tem que acompanhar o primeiro mundo. E essas feministas usam também como argumento. E aí nós precisamos ver duas coisas. A primeira coisa é que tem uma dessas falsas feministas que defende muito o aborto, e você encontra ela com muita facilidade nesses programas de TV, de televisões tão pequenas que não tem nenhuma projeção nacional, ou em rádios pequenas, ou em alguns canais do YouTube, defendendo o direito da mulher ao corpo dela. Até que ela teve o azar de, numa desses debates, ela foi debater com uma garota de 20 anos de idade, que defendia a vida. Que quando ela começou a argumentar, ela jogou em cima da mesa documentos e disse assim: minha senhora, por que a senhora não diz aqui agora, olhando para aquela câmera, que a senhora é patrocinada por empresas que usam os fetos para fazer cosméticos? Ela amarelou. Por que a senhora não conta quem paga as suas viagens? Quem paga as suas despesas? Porque a senhora não trabalha, a senhora vive viajando pelo Brasil, pregando o aborto. Perceberam? Mas argumentos que pegam quem não se informa. E aí a gente vê o segundo ponto. Os países de primeiro mundo têm aborto legalizado, só que ninguém vai lá ver a realidade. Fica daqui julgando o que passa por lá sem saber. Mas o problema é que esses países ditos desenvolvidos já começaram a fazer o caminho de volta, o caminho inverso. Porque foram, literalmente quebraram a cara e começaram a retornar. Por exemplo, eu trouxe aqui 2 estudos para comprovar isso que eu estou dizendo. Estudos que se você joga no Google, você não encontra com facilidade. Estudos que você tem que pesquisar com mais profundidade, às vezes entrando em ambientes de universidades, em ambientes quase restritos, e garimpar para achar, porque no Google não aparece. Será por quê? Nós sabemos que as pesquisas que vão para o topo do Google são aquelas de quem paga mais. Se eu quiser que a minha empresa
saia no topo da pesquisa, eu pago para o Google e ele coloca lá. Como também eu posso pagar para que coisas não apareçam, ou apareça lá pela milionésima, centésima página, onde ninguém nunca vai chegar. Até nisso existe manipulação. E essa pesquisa que eu trouxe hoje, por exemplo, é uma pesquisa de estudo longitudinal de 5 anos, feito pela Universidade de Oslo, na Noruega. Detalhe, a Noruega é um país que tem mais ou menos 4,5 milhões de habitantes. Toda a Noruega tem menos gente do que a cidade de São Paulo. Desde 1978, o aborto é liberado na Noruega até o 4º mês. 4º mês o bebê está formado. É um país ateu, portanto não se pode falar que teve influência religiosa, e é uma das melhores qualidades de vida do mundo. O que a Universidade de Oslo fez? Captou lá informações, por exemplo, que lá na Noruega existem 9.000 abortos espontâneos por ano. São mulheres que, por algum motivo de saúde, por exemplo, abortam sem querer. E 15.000 abortos provocados, quase o dobro, porque o aborto lá é liberado. Então o que eles fizeram? Eles pegaram grupos de mulheres que tiveram aborto natural, espontâneo, e um grupo de mulheres que tiveram aborto provocado, que quiseram fazer. E fizeram uma análise da saúde mental dessas mulheres 2 dias depois do aborto, 2 anos depois do aborto e 5 anos depois do aborto. Sabe qual foi a conclusão? A conclusão foi que aquele grupo de mulheres que teve o aborto espontâneo, com 2 dias, estavam de luto. Magoadas, chateadas, porque queriam ser mãe e perderam o bebê. As que fizeram o aborto provocado não estavam felizes, aliviadas, não queriam ser mãe. Aos 2 anos, as mulheres que tiveram o aborto espontâneo, elas tinham uma lembrança amarga, outras já tinham superado, mas algumas já tinham tido, inclusive, filhos. As que fizeram aborto provocado nem se lembravam que fizeram aborto, tinham uma vida normal e sem nenhum problema. Aos 5 anos, as mulheres que fizeram aborto espontâneo praticamente já não se lembravam daquele fato. Muitas já tinham se casado, tido outros filhos, mas as que fizeram aborto, num percentual de mais ou menos 65%, apresentavam algum tipo de transtorno psiquiátrico. Olha a conclusão da pesquisa. As mulheres que tiveram aborto espontâneo apresentavam maiores scores entre 10 dias e 6 meses. O grupo de aborto provocado apresentou scores significativamente maiores que o grupo do aborto espontâneo e que a população em geral entre 2 e 5 anos. Conclusão da pesquisa. O aborto provocado promove um sério agravo à saúde mental e à qualidade da vida das mulheres. Uma outra pesquisa, em resumo, que saiu no British Journal, no jornal britânico, em 2008. A conclusão lá dizia o seguinte: mulheres submetidas ao aborto provocado apresentam índices de transtorno mental cerca de 30% superiores às mulheres da população em geral. Aborto provocado é um procedimento traumático com repercussões graves para a saúde mental da mulher, produzindo um luto incluso. E o pior, ou melhor, não sei. Muitas mulheres nesses países que enfrentaram esses transtornos de ordem mental fizeram associações para processar o governo, para obrigar o governo a pagar o tratamento delas. Porque elas argumentam o seguinte: se o governo me liberou para fazer aborto, eu fiz porque era legal, e agora o aborto me trouxe problema, que o governo então pague. Por isso que eles estão fazendo o caminho contrário, porque está ficando caro. E isso não é difícil de entender em cima do que eu falei no começo. Se o corpo de uma mulher é um projeto sublime que, entre outras funções, tem a de perpetuar a espécie, fazer um aborto não sairia de graça.
Todos nós, sem nenhuma exceção, trazemos em nós mesmos o instinto de preservação da vida. Ninguém quer morrer. Por mais materialista que seja, se eu chegar uma pessoa na beira de um precipício, a tendência é puxar para trás. Quando a gente vai atravessar uma rua, eu olho para os dois lados. Por quê? Porque eu não quero ser atropelado, eu não quero morrer. E uma mãe mais ainda. Além dela ter o instinto dela, ela traz, acreditando ou não, o instinto da maternidade. Extirpar um corpo de dentro do corpo dela traz não só problemas orgânicos, porque o organismo da mulher é todo preparado, porque aquele corpo é um corpo estranho. O cérebro produz enzimas e hormônios para que engane o sistema imunológico da mulher, para que não agrida o feto, porque senão os glóbulos brancos atacariam o feto e mataria, porque é um corpo estranho. É tão perfeita a gravidez que até nesse ponto a natureza ajuda. E você corta, arranca isso, traz consequências. Mas a falta de informação continua sendo o maior problema. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada 1.000 adolescentes entre 15 e 19 anos no mundo, 68 engravidam. Por vários motivos, entre eles, a falta de uma política de saúde pública, a falta de orientação sexual. E isso tem tido um resultado preocupante. Porque a tendência nos consultórios e nos hospitais do mundo é prescrever métodos contraceptivos de longa duração para adolescentes. Porque para um adolescente ficar tomando anticoncepcional todo dia é difícil, ela esquece. E entre esses métodos contraceptivos de longa duração está o DIU. O DIU, que faz a classe médica se dividir entre contra e a favor. E o interessante é que a grande maioria dos médicos dizem o DIU é abortivo. E uma pequena minoria diz que não, o DIU não é abortivo. E se você for observar quem fala que o DIU não é abortivo, você vai descobrir que aquele que fala isso é o que vende e instala o DIU na mulher. Então, claro que tem que falar que não é. Mas aí alguém fala assim, tudo bem, Carvalho, nós médicos podemos discutir isso, mas você não, você é só um arquiteto. Ok, eu não estou discutindo. Eu estou comprovando. Porque o mesmo lugar que o médico hoje pode estudar, eu e qualquer um posso. E eu fiz isso. Eu fui na bula do DIU Optima TCU 380A. Que qualquer um pode comprar na farmácia por R$100 e poucos. E talvez pagar 200, 300, até R$1.000 para ser instalado no útero. Na bula, que é um jornal, eu destaquei alguns pontos aqui para a gente discutir muito rapidamente, porque o relógio aqui pula de 2 em 2 minutos. Na bula, que qualquer um pode ter acesso, inclusive pela internet, diz o seguinte: como funciona o DIU Optima TCU 380A? Dados disponíveis indicam que a efetividade anticoncepcional do dispositivo intrauterino de cobre é aumentada pelo cobre que é liberado continuamente no fio e nos cilindros de cobre da cavidade uterina. O mecanismo exato pelo qual o cobre metálico aumenta o efeito anticoncepcional de um DIU ainda não foi demonstrado. Ou seja, eles falam que o DIU é anticoncepcional, mas o efeito ainda não foi demonstrado. O laboratório dizendo. Existem várias hipóteses. Entre elas, a interferência com o transporte do esperma, fertilização e implantação. Estudos clínicos também sugerem que o DIU previne a fertilização devido ao número alterado ou falta de viabilidade dos espermatozoides. De que modo o dispositivo intrauterino de cobre atua como anticoncepcional? O efeito anticoncepcional do produto é obtido através da liberação contínua de cobre dentro da cavidade uterina. Este interfere no número de transporte de espermatozoides e dificulta a movimentação. E aí vem lá embaixo. O DIU não evita a ovulação. Ok. O DIU não evita a gravidez ectópica, com o mesmo nível de eficácia com que evita a gravidez tópica. Essa frase diz tudo. Vamos no dicionário? O que é gravidez ectópica? Eu copiei. A gravidez ectópica é uma gestação que ocorre no lugar errado. Geralmente o óvulo se aloja na tuba uterina
Diferente da gestação comum ou gestação tópica, uma gestação como essa nunca pode seguir à frente, pois causa diversos danos e risco para a vida da paciente. Ou seja, a gente aprendeu lá em biologia que quando os espermatozoides são jogados dentro da vagina da mulher, ele entra pelo útero, vai na trompa e encontra lá o óvulo que é liberado pelo ovário. Ali se dá a fecundação. Segundo a ciência, como a gente viu, e segundo a doutrina, ali nasce a vida. Ali já é uma vida. Aí, o zigoto, ou ovo, vem e cai no útero e se aloja na parede. E ali desenvolve a gravidez. Os médicos que defendem o DIU dizem que a gravidez só começa ali. O que é o DIU? É um dispositivo desse tamanhozinho, que o médico introduz lá no colo, lá no fundo do útero da mulher. Por ser um corpo estranho, ele causa uma inflamação, fecha a entrada das trompas. Mas fecha de maneira que o ovo não consegue descer, mas o espermatozoide consegue entrar. Porque a relação do tamanho de um óvulo para um espermatozoide é mais ou menos o óvulo uma bola de futebol e o espermatozoide um grãozinho de arroz. É mais ou menos aquela proporção. Então ele fecha de maneira que o óvulo não desce, mas o espermatozoide entra. Tanto é que fala aqui, ó, o DIU não evita a gravidez ectópica. Ou seja, o ovo vem e não consegue instalar no útero. E ele desenvolve. E nesse caso precisa de uma cirurgia que pode inclusive matar a mãe. Ou seja, é aborto. Porque matou o embrião antes de se alojar no útero. Mas esses médicos dizem que não teve anidação. Sim, mas a embriologia fala que gera uma vida, a doutrina fala que gera uma vida, então é aborto. Olha aqui. Causas da gravidez ectópica: tabagismo ou alcoolismo, doenças inflamatórias pélvicas, inflamações ou cicatrizes nas trompas e dispositivo intrauterino. Não se fala mais nisso. Tem muita gente usando o DIU há muito tempo. Às vezes até de maneira, entre aspas, inocente, porque acreditou em quem instalou, mas que não é totalmente inocente, porque poderia ter se informado melhor e não se informou, e provavelmente está fazendo aborto há muitos anos. E isso é sério. Outro ponto importante é a pílula do dia seguinte, que muita mulher adulta, que muita jovem, muita adolescente carrega na bolsa, porque acha muito melhor, por falta de informação, tomar uma pílula do dia seguinte, depois de uma relação desprotegida do preservativo ou de outros métodos contraceptivos, do que tomar anticoncepcional todo dia. Que ela fala, não, uma pílula de anticoncepcional todo dia vai estragar meu corpo. Retém líquido, incha, uns falam que engordam. Só que ela não sabe, porque não se informa, que uma pílula do dia seguinte tem hormônio equivalente a uma caixa, uma cartela de anticoncepcional diário. Porque o que essa pílula faz? Ela é uma bomba hormonal que desregula, que bagunça todo o organismo da mulher, forçando uma menstruação. Ou seja, se a mulher teve a relação, ela não estava fértil, portanto não houve a fecundação, ela toma a pílula do dia seguinte, ela só vai detonar o organismo dela. Agora, se houve a fecundação e ela tomou, ela abortou. Porque a pílula do dia seguinte evita a gravidez, não evita a fecundação. Então nós precisamos argumentar. Nós precisamos discutir, porque essa batalha ela é muito grande. Para a gente finalizar, o que diz a doutrina espírita? A doutrina espírita diz que, entre outras coisas, o aborto só é permissível, porque tem o permitido, o não permitido e as exceções. As exceções são chamadas permissíveis. Então o aborto ele é permissível apenas quando ele coloca em risco a vida da mãe. Porque a vida da mãe já é uma vida consolidada, pronta. Nesse caso, sacrifica-se uma vida ainda em formação, porque aquele espírito pode ter uma segunda oportunidade, porque ele não passou por aquilo de graça. Só que hoje é muito difícil uma gravidez de risco. Com as tecnologias que a medicina tem hoje, é praticamente nula uma gravidez de risco. Há pouco tempo atrás saiu no noticiário
Uma senhora de 62 anos deu à luz na Europa, se não me engano. Qual seria a situação? Talvez aí, por exemplo, uma mulher com 7 meses sofre um acidente, está com hemorragia incontida. Nesse caso, então, se abre o ventre e faz o aborto. É o único caso que a doutrina... Ah, mas espera aí. A lei fala que em caso de estupro, no Brasil pode abortar, mas a doutrina espírita não permite. Não é que ela não permite, é uma palavra muito forte, porque a doutrina permite tudo. Ela orienta a não fazer. Porque ela orienta para que nós possamos escolher o que nós fazemos ou não, porque nós vamos responder por isso. Mas como assim? Eu fui estuprada, estou grávida. Esse bebê vai me lembrar do estuprador a vida inteira. Eu vou olhar para ele e ver o pai dele. Eu sou mulher, eu sei o que foi. Calma, não estamos discutindo isso. Somente uma mulher sabe o que é um estupro, a agressão que é, o trauma, o custo para a vida dela que é isso. Ninguém está discutindo isso. Nós estamos discutindo, à luz da doutrina, que ninguém passa por nada que não merece. Joana de Ângeles diz que você não passa por nada que você pode passar. Raul Teixeira, na realidade o Espírito Camilo, através de Raul Teixeira, diz que na terra pode ter muita injustiça, mas não existe nenhum injustiçado. Aquela criatura que foi estuprada, ela foi por um motivo, entre outras coisas, devia. Num caso que eu não me esqueço, eu vou pedir mais 5 minutos, porque o assunto é sério. Num caso, é porque ela pediu para deixar esse assunto para hoje, eu falei, eu deixo se eu falar 1h30. Ela concordou. Um caso de uma menina que teve que fazer regressão de memória para resolver um problema muito sério dela, ela não conseguia se relacionar com ninguém. Com ninguém. Ela não conseguia ter um namorado que logo ela desesperava. Ela fez vários tratamentos, nada, até que optaram então para buscar no passado aquele trauma. Abrindo parênteses, muita gente acha que regressão é interessante porque vai mostrar a sua última reencarnação. Vai não. É muito perigoso, inclusive. A regressão, ela te leva no ponto do trauma e volta. Ela não te leva e mostra o que você foi. Porque se isso fosse possível, era uma maneira de burlar uma lei divina, que é a lei do esquecimento. Que nós esquecemos da reencarnação passada justamente para facilitar as nossas vidas. Mas no caso dela, fizeram a regressão e ela se viu numa reencarnação muito recuada, muito distante, como um bárbaro, chefe de um grupo de bárbaros, que sai atacando vilarejos, cidades, matando tudo, queimando tudo e estuprando mulheres, anciãs e crianças. E ela fez isso várias vezes como bárbaro. Depois ela volta para uma recuperação, eu estou sendo muito sintético lá do tempo, e ela se vê como uma mocinha, morando num casebre, numa chácara, próximo de uma cidade, que aos 15 anos de idade, os pais trabalhando, ela teve que ir na cidade. Está dando curto aí? Ah, tá. Não, só um bichinho caiu lá. Foi torrado, desencarnou, coitado. Então ela se viu numa situação que ela teve que ir na cidade, comprar alguns víveres, e para ir na cidade ela tinha que passar por dentro de um bosque. Retornando, ela descreve que ela sentiu um peso muito grande na nuca, que jogou ela de rosto no chão, e ela descreve sentindo aquele odor e aquele bafo de um homem que a dominou e a estuprou ali. Ela volta para casa, traumatizada. Os pais chegam, ela não tem coragem de contar. No outro dia os pais saem para o trabalho, ela amarra uma corda na trave da casa e se enforca. Recuam, ela passa 3 reencarnações sofrendo muito por causa do suicídio, inclusive a primeira como tetraplégica, porque ao se enforcar ela rompe a vértebra e renasce tetraplégica. E vem a história. Aonde que eu quero chegar nessa história? Que ela passou por aquele estupro que ela não conseguiu lidar, que levou ela ao suicídio, como resgate de muitos outros que ela havia feito. Então ninguém passa pelo que não precisa passar. Se a mulher foi estuprada, impor a ela um aborto é impor uma segunda violência. Lembra da Universidade de Oslo, da pesquisa?
Que a mulher que faz um aborto, ela desenvolve traumas psiquiátricos? Ela já traz o trauma, a violência do estupro. Você ainda impõe uma segunda, você causa um problema muito sério para a mulher. Outra, a mãe que aceita matar o seu bebê, falando, eu sou inocente, eu fui estuprada, eu não aceito, ela está nivelando por baixo do estuprador. Porque o estuprador gerou uma vida, ela está querendo tirar. Porque se ela é inocente, a criança que está dentro dela é muito mais. Muito mais. Por isso que a doutrina espírita desaconselha. Houve o estupro, houve a gravidez, deixe a gravidez vir a termo. Deixa o bebê nascer. O Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil dá de direito para a mulher não querer a criança e doar para adoção. É lei, é direito. Se a criança nasceu, a mãe botou no ventre, deu a primeira sugada no seio dela, se ali não desenvolver um amor que vai durar a vida inteira, e ela ainda mantém a visão do estuprador, dá para adoção. No Brasil existem 35 mil casais cadastrados para adotar, gente querendo ser pai e ser mãe, enquanto tem gente querendo matar. Isso é insano. Isso não combina com o mundo do século XXI na Terra. Porque essas mesmas mães que são loucas para terem filhos, são justamente a reencarnação de ex-aborteiras do passado. Porque aqui agora eu fecho mesmo, mostrando as consequências espirituais que a doutrina espírita traz à baila, sobre o que é o aborto em relação à nossa vida espiritual. O primeiro ponto é justamente a situação de uma mãe que ao desencarnar fica sabendo o que ela fez, se desespera e espiritualmente enlouquece. Porque ela vê a realidade de tudo que ela fez com o próprio corpo dela. O segundo ponto são as sequelas espirituais. Porque nós sabemos que tudo que nós fazemos ao nosso corpo reflete no perispírito e fica gravado. Por isso que o suicídio causa isto. Uma mulher que faz aborto lesiona o seu aparelho genésico, que por ser o corpo perispiritual, um corpo semimaterial, precisa de reencarnações físicas para cicatrizar. E entre eles, uma das sequelas é a infertilidade. São muitas dessas mães que são loucas para terem filhos e não conseguem. Porque tem o seu aparelho genésico lesionado. Outras questões espirituais são as obsessões. Muitos dos espíritos abortados se voltam contra as mães. E o interessante é que às vezes a gente tem a tendência de falar mães, mas isso envolve todos os envolvidos no aborto. O covarde que manda a menina abortar, o pai covarde que manda abortar ou se não expulsa de casa, a amiga que aconselha, o médico ou aborteira que faz, todos respondem nas suas devidas proporções. E o espírito que uma reencarnação é muito complexa, é muito difícil, é muito demorado, e quando se encaixa aquilo, você corta, geralmente os espíritos se voltam. Lá no sanatório, nunca me esqueço, isso há uns 30 anos atrás, internou lá uma mocinha de 18 anos, louca de pedra, porque ela só ouvia choro de criança na cabeça, nada tirava, ela punha fone de ouvido, não tirava, enfiava a cabeça no travesseiro, não tirava, dormia, não parava, até eu enlouquecia. Imagina você ouvindo uma criança 24 horas chorando. Teve que ser medicada para dormir, à base de psicotrópicos, porque senão ela não conseguia. 3 dias depois da internação, numa reunião mediúnica, manifesta o espírito da avó dela, dizendo que ela havia feito 3 abortos desde os 15 anos. E que no último, o espírito não se desligou do corpo dela. E aquele choro que ela ouvia era o choro do bebê espírito, desesperado pela dor do aborto. Porque o espírito sofre a dor, ele já está ligado. Quando você suga pedaços do bebê, o espírito está sentindo sendo sugado. Quando ele vê abortado não só a sua vida, mas o seu projeto reencarnatório, pode acreditar, ele se volta. E eu já atendi em reuniões mediúnicas espíritos extremamente revoltados, querendo destruir e acabar com a vida daqueles que o abortaram.
E as sequelas de outras encarnações são resgates extremamente dolorosos em próxima ou nas próximas encarnações. Então nós precisamos saber disso. O tema é muito profundo. Isso é uma palestra de 1 hora, que está dando, mas ainda não completei o raciocínio. Não falamos aqui dos anencéfalos que o nosso Supremo liberou. Não falamos de muita coisa, mas o fato é que, segundo André Luiz, nós estamos atrasados na nossa evolução na Terra 300 anos, entre várias coisas, por conta disto. Chico falou uma vez, e quando eu ouvi isso, eu falei, não tem a menor lógica. O Chico, na década de 1960, disse que a grande maioria dos transtornos e das guerras no mundo são causadas pelos abortos. Eu entendi isso quando eu comecei a estudar aborto. Porque lembrando quando eu falei aqui de carnaval, que o carnaval hoje é uma minoria muito pequena que o faz, e por conta dessa minoria, no carnaval a psicosfera do planeta se altera ao ponto de ficar enegrecida. Agora imagina 55 milhões de abortos por ano, que podem ser 550 milhões se a gente computar os que usam DIU, os que fazem uso da pílula do dia seguinte, os que fazem abortos comprando remédio na farmácia, tomando garrafadas com abortadeiras, entendeu? Porque pode ser 10 vezes mais. A psicosfera gerada por isso é muito mais deletéria. E tudo que se pensa, nós sabemos que nós vivemos num mar de pensamentos, de vibrações. E quando os ânimos estão faltando um empurrãozinho, essa psicosfera de dor, de crime, influencia. É aí que eu entendi o Chico, ele tem total razão, como sempre. E finalizando de verdade, eu, Carvalho, já parei para pensar uma vez. E eu acho que muita gente, às vezes, nunca pensou nisso. Nós estamos em 2018, século 21. Tecnologia como a gente nunca sequer sonhou. Mas o mundo, a humanidade ainda sofre pelo câncer, pela AIDS, pela esclerose lateral amiotrófica, entre tantas outras doenças. A sífilis, uma doença da época de Jesus, está voltando forte. E eu já pensei, às vezes nós ainda estamos nesse lamaçal de dor e sofrimento, porque os espíritos dos cientistas que iriam reencarnar para trazer a solução dessas doenças foram abortados. O que coaduna com o que André Luiz diz, que o nosso desenvolvimento está atrasado há 300 anos. Então ercamos essa bandeira. Ah, Carvalho, eu já abortei, agora eu ouvi isso, estou mal. Tudo bem, fez. Faça como o Dr. Netterson, que quando descobriu, viu o que ele estava fazendo, pulou para o outro lado. Vá trabalhar contra os abortos. Vai amparar as mães solteiras para que elas não abortem. Vai amparar os filhos que ficaram sem mães. Fazendo aí o seu resgate para necessidade de dor. Porque Joana de Ângeli disse, o bem que se faz apaga o mal que se fez. João Evangelista disse, o amor encobre a multidão de pecados. Então se você errou, está errado. Mas Deus não quer ninguém sofrendo. Ele nos quer amando e através do amor reparando. Então comece hoje a trabalhar em prol de não abortar, para que não seja necessária a dor vir acordar. Que tenhamos todos um excelente fim de semana e que Jesus nos abençoe. Obrigado.